sumariando, vou tentar compactar porque eu estou acostumado a dar aulas, né? Então vou compactar. O que existia? Jesus veio estabelecer os princípios cristãos. Jesus não era preconceituoso. Ele quebrou todos os paradigmas preconceituosos da época. Ele falou com a mulher samaritana, e os samaritanos, os judeus, odiavam. Ele conta a parábola do bom samaritano. Do cobrador. Né? Do bom samaritano. É interessante o bom samaritano, porque ninguém gostava do samaritano. Aí, o sumariano, para quem não conhece a história, um cara foi assaltado, tomou um pau dos bandidos e ficou jogado na estrada. Aí passa um sacerdote, que era uma pessoa religiosa, um líder religioso, um guardião da lei, ignora, passa por cima do cara. Aí depois vem um levita, um adorador, ignora. Aí vem um samaritano e cuida do cara. Então Deus, na verdade, ele está vendo o coração. Jesus deixou isso nessa mensagem, mostrando para nós que ele não fala se o samaritano era dizimista, se frequentava a igreja X, Y, Z, qual era a expressão religiosa dele. O olhar de Jesus foi para a ação dele, para a bondade que ele fez, para a atitude dele. Né? Da mesma maneira, um outro texto que Jesus ressalta, vou pensar só dois para não ficar extenso, ele conta uma outra parábola que tinha lá um fariseu e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos, né? E o povo tinha ojeriza, porque eles pegavam um judeu para fazer isso, para cobrar os próprios judeus em nome dos romanos. Né? Tanto é que um personagem deles, o tal de Zaqueu, né, que era chefe dos cobradores de impostos, ele se converteu. Aquele que subiu na árvore, vê Jesus passando, vamos jantar na tua casa, tal. E ele foi íntegro, ele roubava dos caras, ele devolveu 4 vezes mais. Então, o publicano não era bem visto. Aí, nessa parábola, mostra o fariseu lá na frente do altar, bem próximo, bate a mão no peito e fala tudo o que ele fazia. Eu dou dízimo, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. E lá no fundo, o publicano, né, simplesmente abaixa a cabeça e, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? E Jesus diz que ele desceu justificado, ou seja, Deus viu o coração dele. Tanto é que entre os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos. Então, o olhar de Jesus era o coração, era a atitude das pessoas, né? Ele quebrou esses paradigmas. E hoje a igreja se contaminou com isso, porque hoje a gente julga, né, a aparência, julga a moda de vestir, julga um monte de coisa. Né? Aí o que acontece? Olha só como uma coisa foi fragmentando. Nasceu o cristianismo, né? E o cristianismo primitivo, a igreja era muito unida, extremamente unida. Né? É um detalhe. Isso eu acho interessante pontuar, porque senão fica fora de contexto. Os fariseus tinham receio, porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar no 3º dia. Então, os fariseus vão lá até Pilatos. Olha, Pilatos, os discípulos de Jesus vão saquear o corpo e vão contar para todo mundo que ele ressuscitou. Manda uma guarda lá. E Pilatos concorda. Vai uma guarda, mas uma guarda romana. Lembrando, maior exército do planeta. Extremamente organizado, né? Sabe? E um pelotão tinha que ter pelo menos 21 soldados. Né? E aí eles estão lá para tomar conta do túmulo de Jesus. De repente, né, acontece de fato, Jesus ressuscita, aparece o anjo, aquela coisa toda, né, e diz que esses soldados caíram no chão, ficaram pedrificados, com medo, assustados ali. Os fariseus, para abafar essa história, a Bíblia diz isso, ofereceram grana para esses soldados, dizendo que, fala que vocês dormiram. Isso seria impossível. Né? Uma guarda militar altamente treinada se reveza, né? Reveza em turnos, ninguém dorme. Né? Você está numa guerra, ninguém fica dormindo. Né? Então, óbvio. Né? Então, pagaram, né? E falaram, a gente vai proteger vocês, para manter essa história. Então, Jesus quebrou, aí nasceu o cristianismo. Né? Jesus, entre a sua ressurreição e ascensão, passaram 40 dias, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Quando ele está na sua ascensão, ele deixa os seus apóstolos, seus discípulos, né, e esses passam a propagar os valores de Jesus. Ele não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer valores, especialmente o amor. Qual que é o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É o amor, é o pilar. Deus está vendo o amor do seu coração. Não está vendo a sua religião, não está vendo se você frequenta a igreja X, Y, Z e tudo mais. Nada disso. Ele está vendo o amor, o seu ato de bondade, o seu ato de compaixão. Porque é isso que faz a diferença, isso que nos torna humanos de fato, né? Porque tem humanos que realmente, vamos brincar, parece que pior que o diabo é um aprendiz com alguns seres humanos, né? Eu conheci alguns que, pelo amor de Deus. Então, nasceu o cristianismo. E tal era a fé
desse grupo cristão, que eles passaram a ser perseguidos pelos romanos, né? Porque eles estavam adorando a Cristo, que era Jesus Cristo, porque ele foi condenado pela pena capital máxima romana. Então você está adorando uma pessoa que foi condenada pelo Império. E aquilo começou a incomodar. Nero passa a perseguir os cristãos. Aí o que acontece? É narrado, isso é história, tá? Em Flávio Josefo, Eusébio, tudo mais, eles contam que os cristãos, né, eles iam, quando eram capturados pelos romanos, eram lançados às arenas, né, para ser lançado às feras, ser comido vivo, né, e é unânime, historicamente falando, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores. Eles sabiam que iam morrer, mas eles morriam adorando a Deus. Quer dizer, eles tiveram uma experiência com Deus. Então, eles tinham uma fé indestrutível, inabalável. Até que, em 313, surge o Edito de Milão, depois o Concílio de Nicéia em 325, na Turquia. Constantino abraça o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nasce as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanos eram politeístas. Então, eles mantiveram o sistema, só mudaram um pouco a roupagem, né? Então, surgiram santos, mártires, venda de indulgência, etc. e tal. Aí surge a cisma, né? Há uma divisão, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana, né? Surgiu do Oriente e do Ocidente. A única quebra. Mais adiante vem Martim Lutero, né, em 1517, 31 de outubro de 1517. Martim Lutero faz a Reforma Protestante. Tecnicamente, não haveriam 3 expressões apenas, né, católica, apostólica romana, ortodoxa e protestante. O que aconteceu entre os protestantes? Se dividiram de novo. Metodista, batista, pentecostal, adventista, blá, blá. Quer dizer, no meio de tanta barafunda, cadê a verdade? Se perdeu. Perdemos as referências, né? Então você hoje perde a referência do que Jesus quis passar para a gente, né? Dessa expressão do amor. Não é a religião. Por isso hoje eu trafego, eu tenho amigos muçulmanos, budistas, espíritas. Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mesmo que a Bíblia diz isso. Você não julga para não seja julgado, né? Não foi esse o mandamento que Jesus deixou para nós. E de julgar todo mundo, né? Mas leva o evangelho. Simples assim, né? É poderoso assim. Então a gente vai ter, certamente, grandes surpresas. Vou citar um exemplo. Uma vez, quando eu perdi meu filho, eu morava numa rua sem saída, uma gatinha minha tinha sido atropelada, né? Então o pessoal largava o pau naquela rua sem saída, né? Às vezes molecada aprende a dirigir, dava cavalo de pau no final e ia, né? Aí a minha gatinha foi atropelada. Logo depois eu perdi meu filho. Aí passaram a morar uns muçulmanos na minha rua, né? E eles compraram um quadriciclo e passavam no pau na frente da minha casa, né? No pau. Sabe, eu estava com a dor do luto, eu estava tentando produzir alguma coisa, pensando outra coisa, Pois é. Aí eu pensei, falei, bom, vou trocar uma ideia com eles, né? Quem sabe? Cheguei lá e eles se separam, né? Mas é cultural deles isso. Então tava um monte de homem no canto, fumando narguilé ou narguilé, uns 15 caras, e as mulheres estavam no outro canto ali. Eles estavam num terreno, tinha casa, tinha um terreno vazio, eles estavam no terreno do lado, e as mulheres estavam na varanda. Eu cheguei educadamente, né? Salam aleikum, né? Que é o tradicional deles, né? Ah, você é muçulmano? Pelo fato da minha oratória, né? Eu falei, não sou, eu sou cristão, mas eu respeito todo mundo, né? Queria pedir um favor para vocês. E todo mundo ficou em silêncio, um silêncio sepulcral, para ouvir o que eu estava falando, né? Eu falei, olha, poxa, eu perdi meu filho há pouco tempo, né? Perdi meu gatinho, né? Vocês ficam passando no palco o negócio, eu tenho medo que outro gato meu morra, né? Então, olha, sei lá, vocês não podem ir por outra rua, não podem pelo menos passar mais devagar, né? Eu estou pedindo isso com muita humildade para vocês, sabe? É um favor, né? Silêncio total. A impressão que eu tive que tinha não sei se um ancião, se alguém mais velho, sei lá. Alguém se levantou primeiro e todos se levantaram em seguida. 15 pessoas. Eu pensei, vou me dar um pau. A primeira coisa que eu pensei, vou me dar um pau, vou tomar um pau desses caras. Eles se aproximaram de mim em silêncio, me abraçaram, recebi um abraço coletivo, oraram por mim, né? Num idioma que eu entendi em português. Alguns falavam o idioma deles, mas você via que era uma onda de amor, de ternura, né? Alguns choraram, né? E eu pensei, nossa, parece que ele está sentindo a minha dor. Chorei muito também, né? Aí eu fui para minha casa, no mesmo quarteirão, passou 5 minutos, né? Eu vejo uma galera entrando na garagem da minha casa, né? Eram eles de novo. Invadiram. Né? Aí eu pensei, pronto, mudaram de ideia, né? Aí vieram, falaram para mim... direito, tio umas facas na mão. Vieram, mais uma vez, me pediram perdão. Falaram que nunca mais iam passar de quadriciclo na frente da minha casa. Disseram que o meu filho estava com Deus, Alá, no caso, né? Porque ele estava doente e tudo mais, tal.
E abençoaram a minha casa, oraram para abençoar a minha casa, a entrada da casa, sabe? Oraram para abençoar, me abraçaram novamente e me indicaram um sheik para seguir, Sheik Rodrigo, que acabei fazendo amizade com meu amigo até hoje. Um amor de pessoa, um fofo de pessoa. Podem procurar na internet. Sheik Rodrigo, fofíssimo. Ele adora gato, pudim, então a gente tem muita coisa em comum, sabe? Tu é sheik? Sheik Rodrigo. Mas você falou que gosta de gato e pudim. Gosta de gato e pudim. Então, assim, são duas coisas que eu gosto, entendeu? Eu senti uma empatia, né? Então, assim, eu recebi dos muçulmanos uma coisa que eu não recebi da igreja evangélica, né? Que deveria ser um selo de amor. O que eu mais escutei da igreja evangélica foi: teu filho está para o inferno. Eita. Ele se matou, está no inferno. Né? A culpa é sua. Né? Você foi satanista, retaliação, foi o demônio que acabou. Muito pesado então, isso. assim, para um pai que perdeu um filho, único filho, a gente lutou tanto, parei tudo para cuidar dele, né? E, assim, o amor veio de onde eu menos esperava. Então, Deus veio o coração, sabe? Acho que no mundo hoje só existem dois tipos de pessoas. É o bom e o mal. Só isso. Alice aos bons e fuja dos maus. Simples assim, né? Esse acho que é o ensinamento majoritário de Jesus, né? É o amor. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Muitos pseudo-cristãos vão chegar lá no céu, e a Bíblia fala sobre isso. Muitos vão chegar diante de Jesus: eu fiz tanta coisa em teu nome, né? Jesus vai dizer: e daí, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade, não te conheço. Né? Então, não são ações, é ações de coração. Tudo que você faz por amor, Deus entende, Deus está vendo.